Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, todo ano eu tiro um tempinho para poder gravar um vídeo ou publicar alguma nota, alguma coisa sobre o Setembro Amarelo. Hoje é 23 de agosto, um dia de sábado. Essa hora agora são 20 horas e 47 minutos, 8h47 da noite. E geralmente de sexta-feira à noite, sábado, as pessoas estão muito animadas para poder sair, esperam logo, esperar um final de semana para poder aproveitar com os amigos, ficar mais tempo com a família, né, com os filhos, talvez uma viagenzinha curta. Mas o que que acontece? Por que tudo isso? Né? Porque enquanto muitas coisas estão acontecendo de maneira positiva, outras estão acontecendo de maneira negativa. É o tema de hoje, né, desse momento do vídeo aqui, que é sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Então, muitas vezes, uma pessoa que ela passa por uma melancolia, passa pelo processo de depressão. Depressão é algo melindroso, é um terrível mal que a gente vive dentro de uma sociedade onde 85% é considerado pessoas que absorvem um perfil de depressão, só que muitos se comportam de maneiras diferentes, né? Uns são melancólicos, outros têm uma expressão de alegria diferenciada, outros, então, mas na maioria das vezes a depressão e a melancolia ela é um pouco introspecta. A pessoa guarda muito aquilo ali para ela e porque acha que ninguém vai entender por já ter tentado falar e de repente foi repudiado. Então, acontece assim, de repente eu tô com um problema, eu tô passando por um momento depressivo, eu vou desabar com uma amiga e o que que o amigo fala? Ah, para com isso, vamos beber uma que você melhora. Então, ou seja, não dá importância para o que a pessoa está falando. E isso tem que ser repensado. Poxa, se o meu amigo ou minha amiga que eu tô falando, que lá em casa eu não posso falar, não tem como eu falar sobre esse tipo de assunto, você não tá me dando ouvidos, na minha casa muito menos, eu só recebo críticas e broncas, então ele pensa que acabar com a vida é o caminho mais certo, é o caminho é, mais exato, né? Para poder evitar o sofrimento, porque tudo que a pessoa quer é cortar aquela dor, não viver daquela dor, né? Então muitas pessoas pensam que se automutilando, tomando remédios para poder viver, né? Para poder viver mesmo, porque muitos já não vivem mais. E aí o que que acontece? Ah, esse mês de Setembro Amarelo, recentemente nós tivemos notícias de pessoas famosas que poderiam ter ou não ter tirado a própria vida. Não cabe aqui mencionar nomes, então não é esse o objetivo do vídeo. E o que que acontece? Isso é o que é noticiado. Segundo pesquisas, só aqui no Brasil, em média, hoje, no ano de 2003, né, pela base, em média de quase 50 mil pessoas cometem suicídio por ano. Isso é o que é anunciado, é notificado, fora os casos que as pessoas não expõem, não explanam, né? Mas pensa bem, quase 50 mil pessoas cometendo suicídio durante um ano, no período de um ano, em um país, né? E já não engloba uma questão política, não engloba uma questão educacional, né, escolar, e sim dentro de casa. Como que isso acontece? Como que a gente vai identificar que fulano tem uma depressão? Eu falei em outros vídeos sobre como trabalhar com a depressão, então como vou abordar alguns temas aqui de excesso, né, de cuidado, eu vou falar mais um pouquinho também sobre a depressão nos próximos vídeos. Porque é um assunto que precisa ser falado, é um assunto que precisa ser notado, é um assunto que precisa ser trabalhado. E muitas pessoas chegam e falam, fulano não quer se matar não, se quisesse já teria se matado. Não é assim, não é assim que funciona. A gente tem que abrir os olhos para quem está ao nosso lado, a gente tem que abrir os olhos para um parente que está apresentando uma situação
muito delicada. Nós precisamos abrir os olhos para o companheiro ou a companheira que está apresentando índices de solidão, índices de melancolia, de choro, de isolamento. De repente a pessoa, ela acha que não vale a pena conversar porque ninguém vai entender. E aí, geralmente, as pessoas não têm muita paciência. E muitos não acabam não indo para uma sala de terapia porque as pessoas, muitos ainda acham frescura, né? Eu costumo dizer que as pessoas deveriam nascer numa sala de terapia porque viver é muito difícil. Viver é muito difícil. E você lidar com as adversidades da vida, então, é mais difícil ainda. Então, a gente precisa de orientação, a gente precisa de apoio, a gente precisa de um apoio familiar muito importante. E eu sei que tem muitas famílias que não oferecem esse apoio, por não saberem como lidar, porque eles não tiveram esse apoio, então eles não sabem lidar com os filhos, né? Não sabem lidar com pessoas próximas que tiveram esse tipo de problema. Eu mesma conheci várias pessoas que quando eu enfrentei a depressão, num momento assim muito crucial da minha vida, pessoas que falavam, não, só levanta da cama, vamos beber uma, vamos sair, vamos fazer isso, né? E então não deram importância para minha dor, não deram importância para o momento que eu estava passando. Então isso é muito complicado. Então com isso eu fui me afastando de muitas pessoas. Que tá aí um outro tópico de comportamento, é você sair de perto, se isolar das pessoas que elas não te agregam nenhum valor. Pessoas que não dão importância para o que você está sentindo, pessoas que não dão importância para aquilo que você está fazendo, pessoas que não dão importância para o que está acontecendo na sua vida. Então é muito importante alertar, é muito importante a gente abrir os olhos. Nós temos aí o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, número 188. Então, se você acha que está com esse indício, poxa, eu quero acabar com a minha vida, então não se cale. Se ninguém na sua casa te escuta, liga para o 188, que é uma equipe que vai te ajudar, né? As pessoas são preparadas para poder. Muitas vidas foram, inúmeras, milhares de vidas foram salvas por esse telefonema. Porque muitas pessoas, quando a pessoa quer desabafar, a pessoa quer falar, as pessoas não têm paciência, não querem saber. E é preciso observar mais sobre esse assunto. E eu costumo observar também que a cada mês do ano é trabalhado uma campanha, como por exemplo, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, que é do câncer de mama. E a gente não precisa esperar chegar naquele mês para poder agir. Então não espere acontecer, chegar no ápice para que você possa, nossa, eu preciso ajudar fulano, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, a cada dia é uma situação nova, a cada dia é um dia que a vivência é diferente. E mesmo que você tenha uma rotina de trabalho onde você acorda 6 horas, 7 horas, vai para o trabalho, almoça, volta para casa, mesmo que você tenha essa rotina, cada dia é um dia diferente. É um dia que você não tem ideia do que vai acontecer. É um dia que você não sabe. É como eu sempre digo, a gente sai de casa, a gente não sabe se vai voltar. Nós enfrentamos adversidades ao longo do caminho. E isso é preciso ser observado. Então, não espere chegar ao mês de setembro para poder fazer campanhas, para você poder participar de campanhas, para você participar da vida da sua família, para você participar da vida dos seus amigos, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos. Os filhos, as crianças, os adolescentes hoje vivem uma era digital extremamente perigosa, entre aspas, né? Tem muita coisa que ajuda, que é rápido, mas tem um conteúdo muito pesado. Então a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela, quando a gente não tem conhecimento de quem seja. Então a gente não sabe quem está do outro lado da tela, a gente não sabe o caráter dessa pessoa, a gente não conhece, não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se é adolescente. E essa era digital de crianças e adolescentes, elas têm deixado os pais extremamente preocupados. E muitos, mesmo com a preocupação excessiva, acabam corrigindo de maneira errônea com seus filhos. Não é simplesmente tomando o aparelho que você vai resolver a vida do seu filho. Você precisa entender o que está acontecendo na mente dele. Porque nessa reação de tomar, você pode até tomar o celular, mas é preciso ter uma conversa saudável
para que ele entenda o porquê que ele está sendo retirado do celular dele. Então é preciso conversar e tratar realmente, às vezes, como se fosse criança, para fazer ele entender, um adolescente de 13, 14, 15 anos, para fazer ele entender de que ele não é mais criança e que ele precisa de ter determinado comportamento. Então, muitos filhos hoje pegam, batem porta, não querem saber quando o pai ou a mãe reclama, falam um palavrão. Então, quando vem alguém e fala, já fala que é um saco, já não quer viver nessa casa, eu não suporto as pessoas dessa casa. Então, são pessoas que têm uma ingratidão de vida. E isso é preciso entender o porquê que essa pessoa pensa dessa forma. Então, a repúdia, ela é muito séria de você tratar ela. Então, não é só pegar e falar, olha, você tem tudo, todas as oportunidades, você tem tudo a seu favor. Só que a pessoa está passando por um problema. Ela sabe que ela tem tudo, mas ela precisa se resolver interiormente. E às vezes a voz dela não é ouvida, a voz dela, a fala, né, não é percebida e passa batido. E os pais às vezes deixam por isso mesmo, acham que só tomando o equipamento, o acessório, o celular, ou o tablet, ou o computador, vai fazer com que eles se comportem melhor. E não é assim que funciona. Não é dessa forma que funciona. É preciso você sentar e, meu filho, o que está acontecendo? Eu quero te ajudar. Às vezes ele não vai querer falar naquele momento, mas você vai perceber que ele está introspecto, que ele quer falar, que ele está aqui, ó, pela garganta. Ele não está dando conta mais. Então, aproxime-se do seu filho, aproxime-se do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, seus tios, seus primos, para que você não tenha uma surpresa horrível, uma surpresa horrorosa. Então eu quero vir falar um pouquinho sobre essa questão do Setembro Amarelo, sobre essa questão da prevenção ao suicídio, sobre essa questão de você conseguir trabalhar com o CVV, que é o 188, o número para que você possa discar. Não tem nenhuma campanha minha em relação ao CVV, mas eu coloco porque é público, né? Eu tô falando aqui porque é um número público, tá ligado a qualquer pessoa que possa precisar. E às vezes quem está em casa não vai ouvir, não vai te entender, então pode ser uma luz, né? Ontem eu estava acompanhando as notícias daquela atleta que faleceu, ela caiu, do 13º andar, se não me engano, e fui nos comentários para poder ver o que as pessoas estavam comentando. Vi muita atrocidade, muita besteira, muita bobagem, mas vi ali, teve uma pessoa que eu falei, poxa, essa pessoa está precisando de ajuda. E ela pegou e falou que sobre o subentendimento dela ter cometido suicídio, né? Então muita gente falou que ela comentou, deixou a carta e para ti, aquela coisa errada toda. E a pessoa pegou e deixou um comentário da seguinte forma: que ela ligou para o CVV e a pessoa que atendeu conversou com ela amorosamente, né? Atenciosamente, e que fez ela desistir do suicídio. Então, é uma pessoa que tem um pensamento suicida. E tendo pensamento suicida, a possibilidade de ela cometer o suicídio a um prazo curto, né, de tempo, é muito grande. Porque é preciso entender quando que isso começou. Quando que esse pensamento começou a brotar. Quando criança, quando adolescente, é quando alguém se tratou, é um trauma de infância, é um assédio, é uma violência. Quando que isso começou? Então é preciso entender. Então é muito importante também procurar ajuda de profissionais, de psicólogos, psicanalistas, às vezes até um psiquiatra. É muito importante a ajuda desses profissionais para essas pessoas que precisam de apoio, que de repente eles se abrem muito mais no consultório do que dentro de casa, e isso é fato. Então, eles se abrem mesmo dentro do consultório, eles são mais abertos, porque eles sabem que tem ali a ética, né? Mas os pais que são zelosos acabam ficando sabendo como? Através da postura, porque os psicólogos profissionais, muitos deles, às vezes não relatam o que o filho falou numa sessão, mas orientam os pais a agirem de uma forma diferente para ver que resultado eles podem ter. E isso é muito importante. É muito importante quando seu filho ou sua filha está na terapia, os pais entenderem o que está acontecendo para que ela esteja precisando de uma terapia. Então é porque alguma coisa vem, e não é só dela, é de forma externa. É como ela é tratada, é como ela é observada, é como ela é exposta perante as pessoas. Então é muito importante vocês
atentarem para esses pequenos detalhes. Então, vou falar um pouquinho sobre, eu falei um pouquinho sobre a questão do Setembro Amarelo, do tema do suicídio, e que isso fique bem claro, que você possa observar as pessoas que estão ao seu lado, que você possa observar sobre a melancolia, de repente um abraço, tudo aquilo que a pessoa não quer falar, ela quer só um abraço. Então, cumprimentos, um bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tá tudo bem com você? Eu posso fazer alguma coisa para melhorar o seu dia? Então, coisas assim, palavras, frases pequenininhas, curtas, que podem fazer toda uma diferença na vida de uma pessoa, né? Então, se a pessoa, eu até falei isso no outro vídeo, se você está atrasado, né? E se alguém está atrasado e chega na sua casa e todo mundo está te esperando para poder jantar, para poder almoçar, a pessoa chegou, ninguém sabe o que aconteceu ao longo desse caminho, né, da pessoa. Nossa, mas você demorou demais, tá todo mundo morrendo de fome. Então, em vez de você ter uma atitude dessa, chega para a pessoa e fala: nossa, fulano, que bom que você chegou, estávamos ansiosos te esperando. Ou seja, a pessoa se sente acolhida e sente que o que aconteceu, de repente o pneu furou, acordou atrasado, alguém barrou na rua para poder conversar e não teve como sair dessa conversa. Coisas assim que acontecem, né, do dia a dia, que é muito normal. Então, abraça essa causa, tá? Mais morosidade, mais atenção, mais amor, né? Enfim, mais atenção para com o próximo, né? Então, isso é um dos mandamentos bíblicos, inclusive, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, é o segundo mandamento bíblico. E o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a si mesmo. Como é que a gente ama alguém que a gente não conhece? Vou fazer um outro vídeo sobre isso, que é um assunto um pouco mais extenso, né? Mas ficamos por aqui e mais conteúdo no próximo vídeo.